pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a doença do refluxo gastroesofágico, o tão conhecido refluxo. Mas o que é o refluxo? O refluxo significa que o conteúdo que a gente tem dentro do estômago subiu pelo esôfago e foi se localizar na boca ou na parte superior do esôfago. Algumas vezes ele é eliminado e outras vezes não, a criança engole de novo. Eu vou colocar aqui para vocês a imagem da anatomia do esôfago e estômago para que vocês possam entender como que isso funciona. O refluxo gastroesofágico ele pode ser dividido em 3 tipos. O primeiro deles é o refluxo gastroesofágico fisiológico. Já pelo nome a gente nota que ele é normal. O que é o refluxo gastroesofágico fisiológico? Então o líquido, conteúdo gástrico, ele sobe pelo esôfago e vai parar na boca ou no esôfago superior, mas a criança continua ganhando peso, continua feliz, não é uma criança doente. E ele tem a incidência máxima de ocorrência até o 6º mês de vida, quando a gente começa a introdução alimentar dos alimentos sólidos e aí naturalmente esse refluxo melhora. E por que ele acontece? Ele acontece porque o esfíncter esofagiano inferior, que eu coloco aqui na imagem para vocês, que é a comunicação do esôfago com o estômago, ele é mais aberto no bebê nessa idade, ele é como se a musculatura fosse mais frouxinha. Então tem uma facilidade de retornar o líquido do estômago para o esôfago. O refluxo fisiológico é mais um problema de lavanderia, porque realmente a criança suja muita roupa, muito babadora, a mãe está sempre com aquele cheirinho de vômito, sempre azedinha, né? Mas fora isso o bebê está super bem, está ganhando peso, não é um bebê que chora excessivamente, é um regurgitador feliz. Outro fator que facilita muito o refluxo nessa idade é a posição dos bebês. Então vocês imaginam que aquele esfíncter ele tá mais abertinho, né? Então a comunicação é mais frouxinha e aí a criança tá assim, deitada. Então é muito fácil do líquido escorrer. Quanto que se a criança tiver assim, com a cabeça aqui e aqui as perninhas, o líquido vai ter que subir a ladeira. Então acaba dificultando a ocorrência do refluxo. Como os bebês nessa idade, na grande maioria do tempo, eles estão assim, então acaba que isso compromete muito e facilita com que o refluxo ocorra. Outro fator que está associado é ao tipo de alimentação. As crianças nessa faixa etária, o alimento principal é o leite, geralmente leite materno ou fórmula infantil, e por ser líquido, acaba sendo mais fácil de voltar. Todas essas mudanças explicam por que por volta dos 6 meses em diante melhora o refluxo fisiológico. Primeiro porque a criança começa a ficar mais sentada e depois em pezinha, começa a caminhar. E segundo porque o tipo de alimentação muda. Então passa de uma alimentação somente líquida para uma alimentação sólida e líquida. E um dos tratamentos do refluxo fisiológico é o que eu vou mostrar aqui nessa imagem, né? Que é essa posição aqui, que o ideal é que o bebê fique nesta posição e vocês vejam que essa posição é em torno de 30, 40 graus a inclinação e que eles fiquem nessa posição durante a maior parte do tempo no dia. E que a mãe segure o bebê, principalmente os pequenininhos, né, que ainda ficam arrotando, nessa posição, que fique com o bebê ali 20, 30 minutos bem em pezinho. Então isso ajuda muito a reduzir o refluxo gastroesofágico fisiológico. O segundo tipo de doença do refluxo gastroesofágico é a doença do refluxo gastroesofágico propriamente dita, que é uma doença, é uma patologia, e a diferença que a gente nota principalmente é o comportamento do bebê. É um bebê irritado, que chora muito, que quando ele vai mamar ele se joga assim para trás. Tá? É um bebê que vomita em maior quantidade, às vezes afeta o ganho de peso, alguns bebês têm anemia, inclusive pela dificuldade de alimentação e também porque acaba esse excesso de vômitos ocasionando microsangramentos e que podem causar esse tipo de alteração como a anemia.
Esses bebês, eles podem ter também associado à doença do refluxo, eles podem ter a alergia à proteína do leite de vaca, o que torna então essa doença um pouco mais complicada de se tratar, de se manejar. São bebês que apresentam então azia, que apresentam às vezes engasgo, se atrapalham com o leite. São bebês que apresentam vômitos com sangue, bebês que apresentam dificuldade para engolir, perda de peso, soluços em excesso, inclusive as apneias. Além disso, esses bebês podem apresentar uma alteração do ganho de peso e uma alteração da taxa de crescimento. E fora isso, eles podem também apresentar sangramento não só nos vômitos, mas sangramento também nas fezes. O terceiro tipo é o refluxo gastroesofágico oculto. Nesse tipo de refluxo, a criança tem todos esses sintomas, essas alterações que eu falei para vocês anteriormente da doença do refluxo gastroesofágico propriamente dita, mas a criança não vomita. Então, é como se o leite, né, ou o líquido gástrico viesse até aqui e voltasse. Tá? Então, a criança apresenta as alterações, os sintomas, sem que o vômito seja presente. E isso, às vezes, acaba dificultando um pouco o diagnóstico, porque a gente fica aguardando que, para ter refluxo, tem que ter vômito, mas isso nem sempre é necessário. Outras alterações que essas crianças com refluxo oculto apresentam muitas vezes e que sugerem que seja refluxo são as otites de repetição, então as infecções de ouvido de repetição, e baixo ganho de peso ou perda de peso e alterações no crescimento, além da irritabilidade, do choro excessivo, que são bem característicos também. Mas uma coisa muito importante é que a gente tenha em mente que nem sempre tudo que causa choro ou vômito é refluxo. Às vezes até alterações emocionais, né? Situações que a criança está passando, que está tentando mostrar para os pais que alguma coisa não está legal, pode causar essas alterações como vômitos e como choro excessivo. Então, atenção, nem todo mundo que vomita é refluxo, nem todo mundo que chora tem refluxo, tá bom? Agora nós já sabemos então que o bebê tem refluxo gastroesofágico e nós precisamos iniciar o tratamento. Então, o tratamento, a primeira coisa são as medidas posturais. Então, aquilo que eu mostrei para vocês, o bebezinho ideal é que fique inclinadinho, 30 a 40 graus de inclinação. Então, o ideal é que o bebê fique inclinadinho, como aqui, 30 a 40 graus de inclinação na maior parte do tempo. Outra coisa que é bem importante é evitar sacudir, embalar excessivamente o bebê, evitar as trocas logo depois das mamadas, porque quando a gente mexe as perninhas assim para trocar, aí aumenta a pressão abdominal e o leite volta. Então, essas medidas posturais a gente pode fazer em qualquer bebê, independente do bebê ter ou não refluxo, mas isso ajuda muito nos bebês com refluxo, tanto o refluxo fisiológico quanto o refluxo patológico e refluxo oculto. O tratamento com medicamentos deve ser prescrito pelo médico e ele é indicado somente para as crianças que têm doença do refluxo, aquele refluxo patológico mesmo. E existe o tratamento cirúrgico, que é reservado para casos graves, casos complicados, que nem o tratamento medicamentoso está ajudando. E algumas dicas, então, de tratamento. Primeira dica delas é que se você está amamentando seu filho, mantenha a amamentação. Não vá trocar o leite materno por uma fórmula, mesmo que ela seja anti-refluxo. Mas caso seu bebê não esteja sendo amamentado no seio, aí sim você pode optar por trocar para uma fórmula anti-refluxo, que a gente tem algumas opções no mercado. O refluxo, na maioria das vezes, ele é fisiológico e ele vai passar sozinho com o tempo, conforme o bebê vai amadurecendo. Então, paciência, calma, vai passar. E se você está amamentando, evite ingerir alimentos que possam alterar o tônus, que possam alterar o esfíncter esofágico inferior. Então, aquele músculo que liga o estômago ao esôfago, tem algumas substâncias, alguns alimentos e alguns medicamentos que eles deixam ele mais frouxinho ainda do que ele já é. E isso, então, a gente deve evitar. Entre essas substâncias, nós temos o álcool, nós temos o café, nós temos o cigarro, nós temos os alimentos cítricos e os alimentos gordurosos.
Deixe o colchão do seu bebê elevado, inclinado, mais ou menos de 30 a 40 graus. E mantenha o bebê assim pelo maior tempo possível. Coloque o bebê para rotar sempre após as mamadas, naquela posição que eu mostrei anteriormente para vocês, que é essa posição aqui, ó, bem em pezinho, tá? Se o bebê não arrota, aguarde 20 a 30 minutos nessa posição. Sobre refluxo gastroesofágico, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Qualquer dúvida, podem mandar as perguntas, tá bom? Que eu respondo. Um beijão para vocês e até mais!